Afinal de contas, o que é mais importante numa sessão de auriculoterapia? A seleção correta dos pontos ou a escolha correta dos materiais? E aí? Hoje em dia nós temos uma variedade imensa de materiais, tipo sementes, pontos de cristal, agulha, laser, stipper. Isso gera às vezes uma confusão aí na galera, não sabe quando utilizar qual material, qual ponto colocar. E também nós temos uma infinidade de pontos, né? Um menu aqui de pontos na orelha. E daí fica aquela dúvida, né? Será que eu devo me preocupar mais com os materiais que eu estou utilizando ou com os pontos que eu estou selecionando? Ao final desse vídeo, eu te garanto que você vai sair daqui dominando a seleção de pontos e a escolha correta dos materiais. Eu vou te responder essa dúvida. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, tem muito conteúdo bom de auriculoterapia. Dá aquele like, isso me ajuda muito a trazer engajamento e mais vídeos como esse. Mas vamos lá. A rainha da auriculoterapia, isso eu falo sempre, é o uso das sementes. Então, utilizar as sementes, logo de cara eu já falo, né, que optar pelo uso da semente na auriculoterapia já é um primeiro passo para um grande acerto, certo? É claro que temos muitos materiais que são muito bons também, que aceleram o resultado na auriculoterapia. Por exemplo, temos a prata, que utilizamos ela para sedar pontos de auriculoterapia. Temos as esferas de ouro, que utilizamos para tonificar os pontos de auriculoterapia. As sementes, elas viriam como um papel de harmonização e elas também podem ser estimuladas para fazer tanto esse papel de tonificação quanto de sedação. Temos os cristais, que também acessam em harmonização. As agulhas semipermanentes também atuam em harmonização, porém com estímulo mais profundo. E daí temos as agulhas filiformes, tem pessoas que usam laser, stipper, enfim. Claro que usar esses materiais é muito bom, né? Porque potencializa muito o resultado. Porém, quando a gente utiliza esse material num ponto errado, de forma errada, no ponto pode bagunçar tudo o tratamento. E daí é onde eu falo sempre que o mais importante na auriculoterapia é a escolha correta dos pontos, é a seleção de pontos. Então não adianta você inventar muito, utilizar muito material, se a escolha dos pontos não condiz com aquilo que você vai tratar. Para que a gente possa escolher bem os pontos, não tem segredo, é diagnóstico, né? É identificar na pessoa que você está tratando qual é o seu desequilíbrio bioenergético. E daí a gente tem vários tipos de auriculoterapia, várias vertentes da auriculoterapia, né? A aurículo francesa, enfim, várias vertentes. E eu abordo aqui a aurículo chinesa. E a aurículo chinesa, ela fala que o ponto, ele deve atuar na raiz do problema, na sua causa bioenergética, relacionada aos 5 elementos. Então, dentro dos 5 elementos da medicina chinesa, que é a madeira, fogo, terra, metal e água, cada um desses elementos, nós temos pontos específicos que são de referência a ele. E cada um desses elementos, eles regem partes do corpo. Então, quando temos um desequilíbrio do elemento terra, nós devemos acessar pontos relacionados ao elemento terra, como, por exemplo, estômago, baço, né? Pensando no que rege o elemento terra, a gente pensa na boca, esôfago, trato digestório, como a parte de cima do trato digestório. Né? Pensamos também em carne, em tecido conjuntivo, então podemos atuar com pontos locais também. No dorso a gente tem pontos trato gastrointestinal, então tem vários pontos do elemento terra. Então selecionar pontos desse elemento num desequilíbrio do elemento terra, você pode simplesmente atuar com sementes. Não tem segredo, tá? Assim não tem erro. Mas se você tem
total domínio da auriculoterapia e sabe quais os pontos você quer sedar ou tonificar, você pode sim ir viajando aí nos materiais e buscar sim outros materiais para trazer o resultado que você quer. Por exemplo, numa crise de lombalgia aguda, tá? O paciente está travado da coluna. Você vai colocar ponto de bexiga, por exemplo, porque a bexiga, o rim, é o que rege a coluna. Os pontos de bexiga, eles percorrem a região bem aproximada lateralmente da coluna. Então, a gente pensa muito na bexiga, certo? Então, você vai botar uma semente no ponto bexiga. E como lá no local da dor, na lombar, na região lá do ponto lombar, você pode colocar um ponto prata em sedação, porque você quer tirar essa dor do paciente, você quer sedar essa dor. Então você pode colocar o ponto prata. Muitas pessoas acabam confundindo aí a ação do ponto prata, do ponto ouro, como por exemplo no ponto ansiedade. Ponto ansiedade, o nome já diz, ele trata a ansiedade. Então, se a gente quer, muitas pessoas vão lá e colocam ouro no ponto ansiedade. O ponto ouro na ansiedade, ele vai tonificar o ponto ansiedade. E será que é isso que a gente quer no nosso paciente que está lá com crise de ansiedade? Tonificar a ansiedade? Ou a gente quer sedar, dispersar a ansiedade? Nesse caso do ponto ansiedade, também atuamos com o ponto prata, pois a gente quer sedar a ansiedade. Um outro exemplo é o ponto alegria de viver, que fica dentro da região do antitrago, na parte interna do antitrago. A alegria de viver, nós queremos dispersar a alegria ou a gente quer tonificar essa alegria? A gente quer tonificar, né? A gente pretende trazer mais alegria para as pessoas. Então, nesse caso, é um exemplo de que a gente poderia atuar com o ponto ouro para tonificar e fortalecer aí essa característica da alegria de viver. Então, é muito importante, gente, antes de buscar usar outros materiais como prata, ouro, cristal, a gente entender a natureza do ponto. O que aquele ponto faz, qual é a ação dele. Daí sim eu decidir se eu vou tonificar, ou sedar, ou harmonizar. Uma dica importante é que nos pontos dentro da concha, desta região mais interna aqui da orelha, eu só utilizo, eu recomendo sementes. Porque a prata, o ouro, eles são materiais que eles não se dissolvem, eles não são orgânicos. E no caso de um acidente, ele cair no canal auditivo, pode trazer um dano maior. Então a semente ela é degradável, né? Biodegradável. Então, num acidente de cair dentro do canal auditivo, ela vai se desmanchar e não vai trazer risco nenhum para o paciente. Certo, pessoal? Coloca aí na descrição dos comentários quais são os materiais que vocês utilizam na auriculoterapia, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo!